Essa é uma dúvida que a maioria dos meus alunos, e até quem não é meu aluno, vive me perguntando: Arthur, quanto que eu preciso investir para fechar um cliente, para fechar 2 clientes, para fechar 3 clientes? Essa é uma dúvida que cerceia a mente da galera e volta e meia eu recebo perguntas a respeito disso. E pensando nesse aspecto, eu vim aqui trazer um conteúdo foda para vocês, para falar sobre investimento, sobre quanto que eu devo pagar nos anúncios online para conseguir fechar um novo cliente. Relembrando que o tema é para você que já investe em anúncios ou para você que já tem a intenção de começar a fazer os seus anúncios online. Ou mesmo que você não tenha a intenção, você já está pensando em alguma coisa, já tem algum contato com o mercado digital e quer saber mais, aqui também é o seu lugar para que na hora que você comece, você já tenha um roteiro, já tenha uma direção de alguns pilares que são necessários para você conseguir gerar resultado. Então vamos embora. E aí eu vou começar falando do principal medo, da principal dor que eu vejo na hora que a gente fala de investir dinheiro em anúncios online. Qual que é o principal ponto? A maior parte dos empresários contábeis tem medo de investir em anúncio. E normalmente o medo a gente resolve com preparação e com conhecimento. E esse medo acontece por 2 principais fatores. O principal fator são agências mal preparadas que não conhecem o nosso público-alvo, elas não conhecem o nosso mercado e elas são muito boas em vender o produto. Então você aí, contador, acredita que a agência é a solução para todos os seus problemas, coloca todo o seu dinheiro, toda a sua crença, toda a sua vontade na mão de uma agência. E aí o que a agência faz com toda a sua vontade, crença e dinheiro? Ela amassa e joga na lata do lixo, porque a agência não foi feita para você delegar estratégia de marketing. Obviamente que deve ter agência que entrega sim uma estratégia bem feita, só que na maior parte dos casos, um estrategista ele custa muito caro. Então, a não ser que você pague um ticket exorbitante pela agência, dificilmente você vai ter um estrategista real olhando para o seu negócio da maneira que deveria. E a minha visão é que esse estrategista precisa ser um sócio do seu negócio. Não tem nenhuma outra pessoa a não ser um sócio que realmente vai pagar o preço do marketing e das vendas da maneira que deveria. E na minha visão é muito simples. O departamento de marketing, o departamento de vendas, ele é o que vai tirar o seu negócio do ponto A e vai levar ele para o ponto B. E esse ponto B pode ser um negócio altamente lucrativo, altamente rentável. Então, se a pessoa responsável do projeto não conseguir ganhar junto com isso e realmente poder desfrutar de todo o trabalho que ela vai desenvolver na área de marketing, na área de vendas, dificilmente ela vai realmente performar da maneira que deveria. Agora, quando essa pessoa ganha diretamente em cima da produção dela, ela sabe que, cara, o futuro dela está resguardado com a empresa, aí sim ela paga o preço. E normalmente a posição que, na minha visão, é a mais correta para um estrategista de marketing do seu negócio é, no mínimo, como um partner da empresa ou até mesmo como um sócio. Porque isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer a diferença no seu negócio. O que eu mais vejo hoje são sócios contadores, onde as 2 pessoas são completamente técnicas. E aí quando você fala de estratégia, de humanizar a marca, de produção de conteúdo, normalmente nenhum dos sócios conseguem abraçar a causa, porque os sócios são operacionais demais. Então já fica a dica, se você é muito operacional, na hora de escolher uma sociedade, você precisa escolher alguém para complementar as suas habilidades. Se não tem complementariedade, não tem boas sociedades. Caraca, aí, filosofei agora, hein? Ficou bonito. Vamos lá. E aqui eu vou responder também uma pergunta que a maior parte das pessoas faz na hora que começa a fazer os anúncios online. Será que realmente vai funcionar esse negócio para mim? Porque para o fulano A, o fulano B, o fulano C deu certo porque o fulano A, ele mora não sei onde, o fulano B tem dinheiro, o fulano C é isso, aquilo, outro. Você pode criar 1 milhão de narrativas para poder justificar por que outras pessoas ganham dinheiro e você não. E no final das contas, a resposta é uma só, você é o culpado. Então, ou você assume a responsabilidade da sua falta de visão de marketing hoje, das coisas que você ainda não faz na sua empresa, ou dificilmente você vai conseguir chegar lá. Então, essa pergunta aqui, será que vai funcionar para mim? A resposta é, só depende de você pagar o preço. Porque os alunos que estão pagando o preço hoje no Contador de Elite, eles estão tendo resultados extraordinários.
Então, não sou eu que estou falando, você pode perguntar para os meus alunos mesmo, que você mesmo vai poder enxergar o que eu estou falando. Então, trouxe aqui 2 exemplos para vocês, tá? O Lucas, ele já fechou mais de 23 clientes de setembro a dezembro de 2022. E o Thomas, que começou na turma de dezembro, ele já fechou mais de 30 clientes de janeiro até março. E aí você pode se perguntar, você vai querer ficar vendo toda essa galera ter resultado ou você vai querer vir para o time de contadores de elite que sabem o que fazer, que sabem como gerar resultados para o seu negócio contábil através dos anúncios pagos na internet? Você vai escolher de qual time você vai fazer parte, meu amigo. Porque hoje o mundo é digital. Só depende de você vir para o time que está tendo resultado com isso ou ficar de fora assistindo os nossos anúncios. Porque com certeza os anúncios do meu aluno vai passar na tua tela. E aí, meu amigo, é você que vai escolher qual time você vai fazer parte. O time dos contadores de elite que está performando, que tem resultado, que tem uma cultura forte, ou o time dos contadores boletos, aqueles contadores que estão ali só mandando boleto para o cliente, com contabilidade atrasada, inadimplência alta na carteira, problemas na equipe e tudo mais que acontece com um contador que não paga o preço, com um contador boleto, que normalmente eu chamo, é o cara que não tá nem aí para absolutamente nada. Ele só quer entregar a guia, cobrar o honorário dele, tá tudo certo. Mas é aquilo, cada um joga o seu jogo, você tem que tomar a decisão de qual jogo você vai querer fazer parte. E eu te convido a fazer parte de um jogo de elite. Então, 2 coisas que você precisa saber antes de criar um anúncio para poder captar clientes no seu escritório de contabilidade. Primeira delas é a pirâmide de conscientização, esse palavrão gigante aqui, que por mais difícil que pareça ser, não é tão difícil assim, beleza? Então, normalmente, essa pirâmide de conscientização, nós temos algumas etapas, algumas fases que todo comprador passa antes de fechar um negócio, antes de comprar um produto ou serviço. Então, nós temos aqui o inconsciente do problema, nós temos o cara consciente do problema, nós temos o cara consciente da solução e, por último, nós temos o consciente do produto. Então vamos trazer um exemplo bem específico do nosso nicho. Então, por exemplo, o cara que ele está inconsciente do problema, ele quer abrir uma empresa. Vamos dar o exemplo. Seu João quer abrir uma padaria em São Paulo, tá? Então vamos falar do seu João que quer abrir uma padaria em São Paulo. Quando o seu João, ele pesquisa como abrir uma padaria em São Paulo, esse é um tipo de pesquisa completamente topo de funil que a gente chama, porque o cara, ele nem tem a consciência que ele precisa de uma contabilidade. E aí quando ele pesquisa como que ele abre uma padaria em São Paulo, o que ele vai encontrar? Né? Eu vou até trazer aqui uma parte prática para vocês. Como abrir uma padaria em São Paulo. Provavelmente eu vou achar algum conteúdo topo de funil. Então, por exemplo, ele achou aqui o Sebrae, ele achou aqui a abertura simples, ele achou conteúdos para poder mostrar para ele quais são os passos agora que ele quer abrir uma padaria. E dentro desse conteúdo, o que ele vai descobrir? Que provavelmente ele vai precisar de uma contabilidade. Então eu não vou ler o conteúdo todo aqui, mas grandes chances dele, natureza jurídica. De cara, falou natureza jurídica, a gente sabe que tem contabilidade já. Estamos no site da abertura simples, obviamente o cara vai vender contabilidade aqui, mas até no próprio Sebrae, vixe, é muito longe, estrutura. Olha a quantidade de conteúdo, galera, que tem aqui no Sebrae. E aí o empreendedor hoje não sabe por que não dá certo. É óbvio, o cara não quer estudar, porra. O cara tem 1 milhão de informações na mão dele para ele poder ver e ele não vê. Então, esse conteúdo é exclusivo para usuários logados, não vou fazer login, mas vocês podem ver que aqui já tem a exigência legal e específica. Provavelmente aqui já vai estar falando da necessidade de ter uma contabilidade. Então, a partir do momento que ele lê um conteúdo topo de funil, ele vai sair da fase de inconsciente do problema e agora ele vai ser um consciente do problema. Ou seja, o seu João agora, ele já sabe que precisa regularizar a sua empresa. E aí o seu João vai fazer o quê? Ele vai descobrir quem é o infeliz que vai regularizar a padaria dele. E aí, durante essa pesquisa, onde o João está consciente do problema, ele vai descobrir que precisa contratar uma contabilidade. Então aqui, na consciência da solução, o seu João descobre que precisa contratar uma contabilidade.
Ou seja, antes ele queria saber como é que ele abre uma padaria, agora ele descobriu e sabe que precisa regularizar, e agora o seu João descobriu que precisa contratar uma contabilidade. E aí, o que o seu João faz? Ele vai no Google pesquisar contabilidade para padaria. No caso, ele vai pesquisar contabilidade em São Paulo. E assim, num caso muito raro, ele pesquisaria contabilidade para padaria. Só que o comportamento de pesquisa hoje, dia 18 de abril de 2023, o padrão de pesquisa é a galera pesquisar contabilidade na região. Ela não pesquisa contabilidade para padaria. Mas, Arthur, como é que você sabe isso? Você tem uma bola de cristal? Não, eu tenho uma coisa que se chama planejador de palavra-chave, tem o do Google Ads e tem alguns gratuitos, como, por exemplo, o Uber Suggest, tá? Por que tem que saber sobre esse planejador de palavra-chave? Porque pelo planejador eu consigo identificar que as pessoas não procuram contabilidade para padaria. Elas procuram contabilidade em São Paulo. Obviamente que vai ter algumas pesquisas aqui em contabilidade para padaria, se você for olhar. Mas faz as contas, meu querido amigo. O Brasil, se eu não me engano, tem uns 23 estados, se não me falha a memória. Vamos resolver essa porra agora. Quantos estados tem o Brasil? São 26! São 26 estados brasileiros que nós temos. E aí vamos deixar essa aula bem legal aqui. Eu vou puxar o nosso... Vou usar a ferramenta gratuita para poder ficar mais fácil de vocês olharem. Então aqui eu vou botar, ó, contabilidade para padaria. Beleza, tomei o desconect. Vamos olhar quando tem. Volume de buscas. Lembrando que essa ferramenta é paga, galera, mas você pode fazer 3 pesquisas gratuitas no dia. Beleza? É mais do que o suficiente para você. Ó, cara, mano, 10. Tem uns 10 buscas no Brasil todo, brother. Se eu for dividir 10 pelos 26 estados, tu é contador, sabe melhor que eu, que não precisa, porra, não tem nem como fazer um anúncio de contabilidade para padaria, porque não tem ninguém pesquisando contabilidade para padaria, velho. Tem menos de uma pesquisa por estado no mês. Resumindo, não vale a pena. Então, isso que é a pirâmide da conscientização. Mas, Arthur, como é que isso vai me ajudar? Calma que a gente vai chegar lá, meu querido jovem padawan. Chegaremos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que quando eu quero achar o seu João da padaria, eu preciso trabalhar um marketing em cima de contabilidade para São Paulo, ou na sua região, ou sabe-se lá onde você mora. Só que o marketing que eu vou fazer dentro do Google, ele é específico para contabilidades mais região. Não tem pessoas pesquisando de forma específica a contabilidade para padaria. Ou seja, não adianta eu gastar minha energia aqui. Eu vou gastar minha energia onde tem o quê? Pessoas buscando. Agora, quando eu falo do Instagram, a gente tem uma outra realidade porque as pessoas não precisam buscar. Eu basicamente preciso aparecer na tela deles e mostrar minha solução. Então, a partir disso, eu vou trazer um erro clássico que eu vejo hoje quando a gente fala de anúncios para contabilidade. Primeira coisa que eu vejo, a galera anunciando, né, querendo fechar cliente para poder distribuir conteúdo. Então o cara ele vai lá, ele cria um conteúdo explicando como é que abre uma padaria, ou ele explica, por exemplo, a vantagem de um gestor de tráfego trabalhar com CNPJ e com CPF, enfim. E aí esse cara tenta fechar negócios através de um conteúdo topo de funil. O que você vai estar fazendo, meu amigo? Você vai estar colocando o teu dinheiro no cara que está na fase 1 da jornada. Toda vez que eu coloco o meu dinheiro, meu esforço de marketing no cara que está na fase 1 da jornada, vai dar merda. E por que eu estou falando disso? Porque a partir do momento que eu quero investir, eu já vou chegar na resposta disso aqui, mas a partir do momento que eu decido fechar 3 clientes todos os meses, velho, se você não entender isso daqui, a chance de você conseguir ter resultado já se torna muito menor. Vai por mim, 90% das empresas contábeis que eu olho, quando a gente vai analisar o marketing, a galera está trabalhando apenas os inconscientes do problema. Eles estão trabalhando o topo de funil ao invés de trabalhar o fundo do funil.
Por mais que esses nomes sejam difíceis para você, é só você olhar. O topo do funil está em cima, o fundo do funil está aqui embaixo. Tá? Então, o consciente do produto é o fundo do funil, o inconsciente do problema é o cara no topo. Ou seja, eu quero trabalhar com quem está no fundo para que ele compre de mim muito mais rápido. Uma vez que eu respeito a pirâmide de conscientização para poder fazer o meu marketing, eu começo a entender qual é o padrão para eu conseguir fechar, por exemplo, 3 novos clientes todos os meses. Então, assim, de nada adianta eu responder isso aqui para você sem trazer a consciência sobre a mensagem que você tem que passar para o teu cliente. O que mais tem hoje é gestor de tráfego que sabe apertar botão. Agora, o que não tem é o cara que entende qual é a mensagem que a gente vai usar para cada canal. Google tem um comportamento, Instagram tem outro comportamento. Se você não personalizar o seu marketing para o canal, vai dar zebra, beleza? Então, primeira coisa que você tem que entender antes de criar um anúncio para o seu escritório de contabilidade é a pirâmide de conscientização. E o segundo elemento super importante é a particularidade de cada canal. O Google é um público muito mais frio e comparador e não responde bem a nichos. E o Facebook traz um público mais quente e engajado e responde muito bem a propaganda nichada. Então, uma vez que eu consigo entender esse cenário, tá? De forma macro, obviamente, a probabilidade de você conseguir gerar o resultado que eu vou te falar aqui agora se torna muito maior. Beleza? Muito maior. E aí, para a gente poder concluir isso aqui sobre os 2 elementos básicos, quando sua campanha de tráfego dá errado, é isso que você precisa fazer. Analisar qual foi o objetivo da campanha, analisar qual que é a mensagem da campanha e com qual público ela conversa. Então, o que eu acabei de falar aqui de pirâmide da conscientização, com quem que você está conversando? Com o cara no topo do funil ou com o cara no fundo do funil? Isso vai ditar completamente o seu resultado. E analisar quantas propostas comerciais foram enviadas dentro do teu sistema de vendas. Então, cara, a proposta comercial, se você não tem um PDF de proposta, é o preço que você passa. Toda vez que você chega na etapa de dar o preço para o seu cliente, é porque ele está minimamente buscando o serviço que você tem. E aí a gente já consegue ter uma ótica que realmente aquela campanha está funcionando. E agora, para poder responder essa pergunta, quanto investir em tráfego para conseguir captar 3 clientes todos os meses? Eu vou dar uma resposta um pouco genérica. Normalmente, o investimento é 3 vezes o ticket médio do cliente. Então, se você quer captar um cliente de R$300 de ticket médio, o investimento fica na casa dos R$900 para a aquisição desse cliente. Então isso aqui, galera, é uma média, beleza? Eu vou já, por exemplo, desconstruir essa média aqui falando que se você mora em São Paulo, provavelmente você vai gastar o dobro disso que eu tô te falando. Sem brincadeira, São Paulo hoje tem uma das maiores concorrências de anúncio do Brasil. Mas isso é um problema de quem mora em São Paulo, sinto muito, faz parte do jogo. A minha dica é, comece o quanto antes, porque quanto mais tempo passar, mais caro vai ficar e mais difícil vai ficar jogar. Então aproveitem enquanto tem poucas pessoas anunciando, porque se assim já tá caro, quando a galera realmente anunciar com força, se preparem, beleza? E se ficar mais alguma dúvida sobre esse tema, sobre o quanto que eu preciso investir, fala comigo aqui no comentário, responde aqui no comentário qual é a sua dúvida, ou você também pode ir no Instagram falar comigo que vai ser um prazer poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!